Beleza. Olha só, hoje a gente vai lidar com praticamente um fechamento que a gente tem nessa parte de equação, que é começar a olhar problemas que tem, problemas de tipo textinhos, né? E tirar as equações desses textos e resolver as equações para conseguir resolver o problema, tá? Então, assim, ó, lá na página 131, a gente tem uma repetição de uma coisa que apareceu lá no sexto ano para vocês, que era como resolver os problemas, tá? Então, esse quadrinho que aparece em verde aqui, lá na página 131, ó, quem não pegou o livro ainda, a página 131, tá? Ele fala um pouquinho disso, de como que a gente resolve, como que a gente lida com um problema, tá? Então, é como se fosse um roteirinho ali, é como se fosse um esquema, uma receita de bolo que a gente tem para lidar como resolver esses problemas. Então, eu vou ler para vocês ali passo a passo do que a gente precisa fazer e depois eu vou pegar esses passos e a gente vai aplicar em resolver um problema, tá? Que é mais ou menos o que a gente já fazia no ano passado, só que ano passado a gente não tinha equação. Agora a gente tem uma outra ferramenta que é a equação. Então, a gente vai usar todo aquele passo a passo de resolver os problemas, só que agora aplicando dentro de problemas que tenham equação para a gente resolver, tá? Então eu vou ler ali, a gente vai discutir um pouquinho esses passos aqui, e depois eu vou resolver um problema com vocês para a gente entender como é que se aplica isso. É a página 131, tá? Página 131, aqui, aparece essa águia aqui, ó. Página 131. Vou ler para vocês aqui esse quadrinho e a gente vai entender aqui passo a passo o que é essas coisas, tá? Outras situações, problema, que envolve a resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita, tá vendo? Ó, primeiro grau, quer dizer, não tem nada escrito ali ao quadrado, na terceira, e assim vai indo, e com uma incógnita, quer dizer, tem uma pergunta só para ser respondida, que é, normalmente, quem é o X, ou quem é o Y, ou quem é qualquer outra letra que a gente pode inventar para colocar. Normalmente, a gente usa o X para facilitar o nosso entendimento ali, mas pode ser qualquer letra, tá? Tipo, o X é só uma... que é uma letra que a gente usa pouco no nosso alfabeto, e na verdade em todos os outros alfabetos são poucas palavras que usam a letra X, eles acabaram pegando essas letras que ficam mais fáceis, mais utilizáveis, no caso, fica mais simples da gente não confundir com outras letras dentro das expressões que a gente tem regulares dentro do próprio, da própria língua, tá bom? Então, por isso que eles escolheram lá o X, Y, Z, que são as últimas letras. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Leia com atenção a situação dada e verifique se conhece o que vai ser determinado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver um problema é ler bem o que está sendo perguntado ali, tá? Então, leia uma vez, às vezes uma vez não é suficiente, a gente lê uma vez mais pausado, já vai pensando no que vai fazer, e depois a gente faz o próximo passo, ó, represente um valor desconhecido com uma letra. Então, a gente vai dizer, olha, a nossa pergunta é o X. Então, a gente tem ali, ó, qual vai ser a idade da pessoa? Então, a idade da pessoa vai ser o valor, vai ser o X da nossa questão. Qual vai ser a quantidade de cachorros que vai conseguir comer a ração nesse período de tempo? Então, X vai ser a quantidade de cachorros. Quanto dinheiro a pessoa vai ter depois que resolver todas as contas ali? X vai ser a quantidade de dinheiro. Então, a gente sempre vai estar referenciando a nossa incógnita ali com uma letra. Pode ser o X, pode ser qualquer outra, mas normalmente a gente vai usar o X, tá? Aí depois, ali em seguida, ó, escreva uma equação que contenha essa incógnita de acordo com as informações da situação. Então, eu vou transformar aquele problema, aquela coisa que a gente tem ali, numa equação. Eu vou traduzir, que era mais ou menos o que a gente começou a fazer lá no começo do capítulo. O dobro de um valor, o triplo de um valor menos 2. É a mesma ideia, tá vendo? A gente vai traduzir isso agora para uma equação. E para ser equação, a gente tem ainda no final um sinal de igual, tá? Então, ali a equação envolve esse lance de colocar uma igualdade ali no final e comparar com um valor ali para a gente conseguir chegar nesse resultado. Aí depois o próximo passo é resolva a equação e obtenha o valor da incógnita. Então, depois que a gente escreve a equação escrita ali, a gente vai resolver ela, que é o passo a passo que a gente estava treinando até agora. Depois, faça a verificação para conferir se a resposta está correta. Vamos supor, eu dou uma resposta que não tem nada a ver com o resultado ali, né? Vamos supor, ele está pedindo a quantidade de crianças. Aí a quantidade de crianças eu sei que só pode ser positiva, não pode ser uma quantidade negativa, não pode ser um número com vírgula, e eu dou a resposta e aparece um número que é totalmente estranho ali
no meu problema. Então eu tenho que pensar, opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu vou lá, reviso o problema, faço de novo essa equação, resolvo ela passo a passo, esquecendo aquela resolução que a gente fez, para verificar se está correto. Ah, eu cheguei no resultado, está coerente aqui com a minha equação. Se eu substituo, está correto. E eu vou olhar para a resposta também, faz sentido o que eu vou responder? Aí sim eu vou para o último passo ali, que é de fato responder o que está sendo pedido, tá? Então é mais ou menos uma receitinha de bolo. A gente lê, depois a gente escreve qual vai ser a nossa pergunta, né? Escreve qual vai ser o nosso x, o nosso y. Ah, o x aqui vai ser tal coisa. Depois a gente escreve a equação baseada nisso, né? Vai pegar as informações que aparecem ali no problema, a gente resolve a equação, a gente verifica se está correto, para depois dar a resposta. No ano passado, a gente já fazia isso também com esses 5 passos. A gente lia o problema, a gente planejava o que ia fazer, a gente executava, que a gente fazia, no caso, a conta, né? No caso, não tinha X, não tinha Y, mas a gente fazia as operações, depois a gente verificava se estava correto, para depois responder. De certo modo, aqui não está em 5 passos, né? Porque ele colocou esse represente e escreva aqui em situações diferentes, mas de certo modo, ó, o represente o valor e o escreva aqui a equação é o nosso planejamento. A gente está planejando o que vai fazer. Quando a gente começa a resolver a equação, é que de fato a gente está executando, está tentando achar qual é o nosso valor da nossa pergunta, né? Qual é o que está sendo, qual é a resposta que a gente está procurando, né? E aí depois a gente verifica e depois a gente responde. Então era ler, planejar, resolver, verificar e depois a gente dava a resposta, né? Então era sempre esses mesmos passos ali que tinha nos nossos problemas. Então vou fazer isso num problema que aparece aqui logo em seguida, tá? Vou pular aqui pro, deixa eu ver, o problema é esse 72 aqui parece legal, tá? Então eu vou pegar o 72 e vou usar essa ideia aqui, ó, do passo a passo para a gente resolver, para vocês entenderem, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o problema. Então eu vou ler o problema para vocês, ó. O terreno de rosa é retangular, e a largura tem a medida de comprimento de 18 metros, a menos do que de profundidade. O perímetro do terreno mede 84 metros. Qual que é a medida do comprimento de profundidade do terreno e qual que é a medida da largura? Beleza, eu fiz uma primeira leitura do problema. Então, ali, ó, eu vi que é um problema que envolve um pouquinho de geometria, eu vi que tem o número 18 ali, eu vi que aparece a palavra perímetro, eu vi que aparece a ideia de que é um terreno que é retangular. Então, eu já tenho várias ideias aqui na minha cabeça. Vou ler de novo para a gente garantir que a gente entendeu, tá? Ó, o terreno de rosa é retangular e a largura tem a medida de comprimento de 18 metros a menos do que de profundidade. Tá, então a gente tem um tamanho e no outro tem 18 a menos do que tem naquele tamanho. Beleza. Aí ele fala o seguinte ainda, ó, o perímetro do terreno mede 84 metros. Ok, então a gente sabe que o perímetro, que é a soma de todos os lados, porque perímetro é isso, soma de todos os lados, mede 84 metros. Aí ele faz a seguinte pergunta: qual que é a medida do comprimento e qual que é a medida da largura? Tá vendo? Aparece duas perguntas diferentes. Beleza, vamos para o nosso quadrinho aqui, ó. Eu vou começar então a escrever o nosso problema. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: como é um problema de geometria, eu sempre vou fazer um desenhozinho ali para lembrar o que a gente está fazendo. Ó, a gente tem um terreno, que é um retângulo. Aí ele fala o seguinte, ele tem 18 a menos de uma dimensão. Então eu vou pensar, a dimensão maior é x, e a dimensão menor ali que tem a menos vai ser de x menos 18. Por que ele está fazendo aqui x menos 18? Porque é exatamente o que ele estava comentando. Ó. Ele tem uma medida de comprimento, que é 18 a menos do que de profundidade. Então aqui não importa muito o que é comprimento e profundidade, mas eu sei que tem uma medida que é o comprimento, e a outra vai ser a profundidade, mas uma tem menos do que a outra. Aí ele fala o seguinte, ele fala que o perímetro, que é a soma de todos os lados, dá 84. Então, eu vou colocar aqui, ó, P de perímetro, tá? 84 metros. Aqui ainda eu não escrevi a nossa equação, eu só estou pegando as informações que apareceram no nosso problema, tá? Então, o que eu tenho que responder é o meu x. O meu x eu vou chamar de comprimento. Agora sim eu vou começar a dizer lá, ó, o meu x vai ser... Deixa eu colocar a caneta um pouquinho mais gordinha aqui, fica mais fácil escrever. O nosso x vai ser tipo comprimento, tá?
comprimento. Tem outra pergunta que está sendo feita ali, que é o x menos 18, que vai ser a largura. Então, eu vou colocar aqui também, não importa muito se está ao contrário, mas a ideia é que tenha duas medidas, tá? Porque é um retângulo, a gente tem duas medidas, a gente só pode pensar, se eu virar o terreno assim, ou assado, vai acabar sendo praticamente a mesma ideia. Beleza. E a outra informação que a gente tem é que a soma de todos os lados é 84. Só que olha só, aqui nessa figura, eu coloquei só dois lados. E a gente sabe que um retângulo tem 4 lados, então eu tenho que colocar os outros lados aqui também. Ó, aqui é x menos 18, e o outro lá em cima também vai ser x. Então, o perímetro disso vai ser a soma de todas essas expressões aqui. Então, a soma de todas essas expressões vai ser igual a 84. Agora sim, eu vou escrever qual que é a nossa equação. Eu vou escrever ali, ó, x menos 18 mais x menos 18. Eu vou colocar aqui tudo certinho aqui para vocês entenderem. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Ó. Vou voltar de novo aqui, ó, e vou dizer, ó, esse cara aqui é um dos lados, esse cara aqui é o outro lado lá em cima, aí a gente tem aqui desse lado mais um lado, e aqui um outro lado. Tá vendo, ó? Então eu tenho os 4 lados, eu estou somando os 4 lados ali na nossa equação, tá vendo, ó? Eu fiz ali o verde e o vermelho aqui, ó, esse lado mais esse lado, aí depois eu tenho um outro lado que foi o amarelinho, mais o meu lado branco. Eu estou colocando bem colorido para vocês perceberem que eu estou usando todos os lados, porque se é perímetro, tem que somar todos os lados. Então, ó, o meu perímetro, a soma de todos eles, vai ser igual a 84. Exatamente está aqui, ó, igual a 84. Só que essa equação aqui está muito complicada, porque está muito misturada ainda, né? Está muito cheio de x, cheio disso, daquilo. Então, eu já vou começar a resolver a nossa equação reduzindo ela. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Ó? E daqui para frente eu tenho certeza que você já sabe. O que eu tenho que fazer agora? Vamos lá. Alguém abre o microfone e começa a falar comigo. Vamos lá. E abre uma câmera também, porque tem pouca gente com a câmera aberta. Aliás, só tem a Fabiola com a câmera aberta. O que eu faço a partir de agora? Vamos lá. Junta todos os x. Isso, vou juntar todos os x. Então, ó, x. Isso aqui vai dar 4x. Então, ali eu tenho 4x. Vou juntar mais o quê? Os dois 18? Isso, vou pegar o menos 18 com menos 18. Menos 36. E desse lado aqui fica 84. Eu vou escrever de novo essa equação bonitinha aqui do outro lado. Ó. Vai ficar 4x menos 36 igual a 84. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? 84 menos 36. Menos? Não, mais, desculpa. Mais, né? Esse lado, esse menos 36 aqui, ele está subtraindo do outro, vai passar para lá somando, né? Então vai ficar 4x igual a 84 mais 36. E 84 mais 36 vai dar 120. Então fica 4x igual a 120. O que eu faço em seguida? Qual é o próximo passo? Vai fazer x, vai 4 para o outro lado e vai dividir. Isso, a gente tem ali o x quietinho desse lado, fica 120 sobre 4, e o nosso x fica igual a 30. Então, a gente chegou na resposta de que x é igual a 30. Será que essa resposta está correta? Vamos verificar. Antes de olhar para resolver de novo a equação, eu vou pegar esse 30 e vou substituir lá no nosso problema original, tá? Para a gente verificar se está correto. Então, se eu substituísse aqui, ó, vou colocar tudo em branquinho. Aliás, vou botar em azul aqui, fica mais fácil. Ó. Aqui foi 30. Aqui embaixo também é 30. Quanto que é 30 menos 18? 12, né? Então, aqui fica 12 e aqui também fica 12. Será que se eu somar o 30 com 30 com 12 vai dar 84? Eu acho que sim, olha só. 30 mais 30 dá 60, 60 mais 12, 72, e 72 mais 12 vai dar 84. Então, a gente conseguiu chegar no 84, que era o perímetro. Sendo que o nosso x é 30
E o lado que era menorzinho aqui, ó, é 12 metros. Então, o que eu preciso fazer para finalizar essa questão? Eu preciso ainda responder quais são os valores, né? Então, a resposta seria lá, tá? Um lado, ó, a resposta. Eu provavelmente iria esquecer de dividir por 3. Como assim dividir por 3? É o 120. Não, mas não é dividir por 3, É por 4. 4, né? Aí chegar x igual a alguma coisa, mas esse aqui é o passo final. Você precisa fazer isso para descobrir qual é o valor do x, não Sim, qual é o valor mas de eu cada acho que eu x. iria esquecer de dividir por 4. Mas aí é treino, né? Ó, Fala. Na prova eu fiz uma burrada muito grande, porque ao invés de botar x Que igual prova? na última que teve, tipo, naquela A gente fez o exercício, não teve prova, hein? Teve prova já? o exercício Tá. da semana passada. Tá. Fiz uma burrada muito grande, porque ao invés Tudo de bem. Não comenta disso, que senão as pessoas que não fizeram ainda podem acabar fazendo. Então espera um pouquinho, não fala disso agora. Mas tudo bem. Depois, quando eu for corrigir, eu vejo isso, tá? Ó, um dos lados, então, mede. Opa! Um dos lados mede 30 metros. E o outro lado. Opa! Aqui. E o outro lado. $12. E pronto, de certo modo, a gente conseguiu chegar na nossa resposta que estava sendo pedida ali. Ele perguntou qual é o lado do. Quanto que mede um lado do retângulo, quanto que mede o outro lado do retângulo, e assim a gente conseguiu resolver a nossa equação. Então, eu vou fazer o passo a passo novamente aqui para ver se vocês entenderam. Ó, primeira coisa, apareceu o problema, né? Apareceu o problema, lê mais de uma vez, tá? Li. Ok. Depois que eu li, o que eu faço? Eu começo a fazer um desenho aqui, eu faço um esboço mais ou menos do que está sendo pedido, e pego as informações. Que informação que eu tinha? Eu tinha lá que o x era de um lado, tinha o x de um lado, o outro tinha que subtrair, aí tinha também o perímetro que era 84, e só aqui ó, eu comecei realmente a colocar o nosso problema aqui escrito, né? Ó, o primeiro x aqui ó, era o nosso comprimento, o outro seria a largura, depois eu escrevi a nossa equação, aí depois que eu escrevi a equação que eu comecei a resolver ela. Então essa parte que a gente estava treinando até agora, era só resolver a equação, que era daqui para baixo, tá vendo? Ó? Resolveu, chegou no resultado. Chegou no resultado, o que eu tenho que fazer? Tem que verificar se ela está correta. Então, eu vou lá, substituo o nosso problema original e verifico se está coerente com o que está sendo perguntado. Ah, substituir aqui, vi que tem 30, 12, somando dá 84, beleza, está correto. Aí sim eu venho para dar a resposta final, que era um lado mede 30 metros e o outro lado mede 12 metros. Tá vendo? Eu usei o passo a passo ali, ó, cada um dos passos ali que estava aparecendo eu fiz, ó, li várias vezes, fiz uma representação ali no caso. Primeiro eu fiz aquele esboço ali, mas depois eu escrevi a nossa equação aqui. Aí depois a gente começou a resolver a equação, verificou se estava correto e depois eu dei a resposta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar um pouquinho, é claro, isso de resolver exercício, que foi o que a gente fez, né? Faz sentido. Então, ó, vou pedir para vocês resolverem que questões? A73, A74 e A75. Essas três questões vocês vão trabalhar agora um pouquinho para resolver isso, cada um nos seus cadernos, tá? Ó, 73, 74, 75, lá da página 132. Eu vou escrever isso no chat para não ficar perdido aí, tá? Deixa eu só colocar aqui mais em foco, ó. 73, 74, 75, da página 132. Deixa eu colocar de novo aqui, aumentar mais um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. 73, 74, 75. Ô, Jonathan, no exercício que era até para sexta, eu confundi um sinal. Mas Então, a você resposta eu confundiu o botei sinal. certa. Depois eu vou verificar isso, tá? Tipo, eu botei mais, mas eu fiz a conta como se fosse de menos. Depois eu vejo isso, pode Mas deixar. tá certo a resposta, só que eu Não, botei mas a resposta, não é a resposta final que é a parte certa da resposta, tá? Tipo, a resposta é tudo. Não se confunda, tá? Tipo, a resposta é todo o processo, não é só o sinalzinho lá no final, tá? Então vamos lá, vou colocar os exercícios aqui para resolver. 73, 74 e 75, ó. Resolver. E pessoal, pode abrir a câmera, tá? Só tem a Fabíola de novo com a câmera aberta. Resolver os exercícios 70,
3, 4 e 75 da página. De novo, que página que é? 132. 132. Tá? Vamos trabalhar nisso aí um pouquinho agora. Eu vou aqui mutar o meu microfone para não atrapalhar vocês, mas assim que vão surgindo dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Ô, Jonathan, o que é isósceles? Triângulo isósceles. Isósceles é aquele que tem pelo menos dois lados iguais, tá? No ano passado, a gente já viu essa classificação um pouquinho, que se chamava triângulo equilátero, com todos os lados iguais, triângulo escaleno, com todos os lados diferentes, e o isósceles é que tinha dois lados iguais. Iso, normalmente, é alguma coisa relacionada com dois iguais, tá? Então, se tem pelo menos dois lados iguais, a gente chama de isósceles. Beleza, valeu.
Reforçando, pessoal, tá? Abram as câmeras. Só tem 2 pessoas com a câmera aberta. Eu já vi que outras pessoas entraram, abriram a câmera e simplesmente desligaram agora. Então, por favor, abram as câmeras. É até 75, Jonathan. Isso, são só essas 3 agora. 73, 74, Então, 75. Terminou já? Massa. Espera mais um pouquinho o pessoal trabalhar e a gente já começa a corrigir daqui a pouquinho, tá? Mas fez passo a passo ali, né? Não só chegou e resolveu de cabeça e pronto, né? Massa, tá. Ai, Jonathan, eu não sei como chega no resultado em nenhuma delas, mas eu sei em todas qual é o resultado. Tá, então vamos lá, né? A gente tem um problema de método, que é você entender, resolver, tipo, é fácil de você ver o resultado, mas você tem que entender como que você chegou nesse processo. Que algumas vezes a gente consegue ver de fato, porque esses problemas são bem simples, tá? Tipo, são problemas bem simples, então é fácil de a gente conseguir chegar ao resultado de cabeça. A questão é, você tem que seguir o passo a passo que está sendo pedido ali. Vamos pegar a primeira questão ali, a 73. Lê para mim a 73, vai lá. A medida de comprimento da base de um triângulo isósceles é igual à metade da medida de comprimento de cada um dos lados. A medida de perímetro desse triângulo é 20 centímetros. Determine as medidas de comprimento dos lados. Tá. Entendeu o problema? Você entendeu, né? Bem simplesinho o problema. Tá. O que você faria para desenhar esse problema no papel? Fazer o mesmo esqueminha que eu fiz aqui no anterior. O que eu tenho que fazer aqui para desenhar ele no papel aqui? Um triângulo com a parte que sobe maior do que a parte que está ali embaixo. Perfeito. Exatamente o que eu fiz aqui. Agora, que informações que eu tenho segundo o problema que ele colocou ali pra gente? Que o perímetro é 20 centímetros. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. O perímetro igual a 20 centímetros. Mas você ainda não colocou quais são os lados. Como é que eu vou saber quais são os lados daquele triângulo? Bota a letra, sei lá. Bota as letras, beleza. Mas que letras que são ali? Ó, ele tá falando que a medida da base, ela é metade... Dos dois lados, da direita e da esquerda. E embaixo eu botei x sobre 2. Perfeito, é isso mesmo. Então, x sobre 2. Beleza. Então, a primeira coisa que tinha que fazer, que era o esboço, está feito aqui, ó, que é exatamente o que eu fiz no anterior. Agora, qual é a nossa pergunta? Então, vou lá para o problema. Ó, a pergunta, tamanho. Qual é o tamanho? Tá? Eu sei que isso aqui é exagerado, que vocês não precisam colocar, mas é bom que vocês pensem nisso, tá? Qual que é o tamanho? Essa é a nossa pergunta. Qual é o tamanho? Ok. Agora você vai para o próximo passo ali que ele pediu, que é escrever a equação. Como é que é essa equação, então, aqui, Helena? Vamos voltar aqui. Ele estava falando que o perímetro é igual a 20. Como é que eu vou escrever que o perímetro é igual a 20? Vai lá. X mais x sobre 2 é igual a 20. Perfeito. Então, você já fez o segundo e o terceiro passo ali que a gente tinha lá do probleminha, que era ler o negócio, representar e agora escrever a equação. Agora a gente vai resolver essa equação, que é o próximo passo. Tem fração? Não gosto de fração. Como é que eu resolvo esse problema? Multiplica todos? Muito bem, vou multiplicar todos por 2, que é o número que está aqui embaixo. Vou fazer o chuveirão, que é multiplicar todo mundo aqui, ó. Esse vai por esse, esse vai por esse, esse vai por esse, esse vai por esse, tá? 2 vezes x fica quanto?
2x. 2x. 2 vezes x, de novo repetitivo, é a mesma coisa, 2x. Agora, 2x sobre 2, multiplica por 2, fica quanto? Metade vezes o 2 fica quanto? 1. 1. Então fica só x mais x. E agora 20 vezes o 2. 40. 40. Beleza. Desse lado vai ficar 5x igual a 40. Então eu vou repetir aqui, ó. 5x, eu só juntei o x ali, né? Isso aqui você já sabia fazer. 5x igual a 40. Como é que eu faço agora o último passo para resolver essa equação? 40 dividido por 5. Perfeito. 40 dividido por 5, isso aqui é 8. Então a gente sabe que o tamanho maior vai ser 8 centímetros. Mas, antes de responder, eu vou lá e vou voltar lá para o nosso passo aqui, ó. Resolva, a gente resolveu. Faça a verificação se está correto. Então vamos verificar se está correto. Se eu colocar 8 aqui, se eu colocar 8 aqui e se eu colocar 4 aqui, né? Porque é metade do 8, será que a soma dá 20? Ó, vamos lá. 8 mais 8 é 16, 16 mais 4 dá 20. Fechou, tá correto. Então, qual é a resposta que a gente tem que dar ali? Ó? Vamos ver qual que era a pergunta mesmo. Opa, deixa eu descer aqui no problema. Descendo exatamente no problema ali. Tarará. Determine as medidas do comprimento dos lados. Então, beleza. Então, a gente vai responder ali, ó. A nossa resposta é o triângulo, né? Aí faz toda a respostinha ali. O triângulo mede 8, 8 e 4. Ou simplesmente ali eu vou colocar, ó, 8 centímetros, 8 centímetros, 4 centímetros. Pronto, essas são as medidas. A gente fez passo a passo o que está sendo pedido, ó. Primeira coisa, fez um esqueminha ali para pensar no negócio, né? Depois, eu fiz a pergunta aqui, ó, qual que é o tamanho do x? Escrevi a equação, resolvi a equação, verifiquei se o 8 estava correto aqui, substituindo no final, e depois a última coisa que eu fiz é dei a resposta. Tá vendo? Você sabe fazer tudo isso, só que na cabeça às vezes sai mais rápido. O chato é escrever isso. É a mesma coisa. É muito mais fácil falar do que escrever um texto. Eu posso começar a escrever um texto agora. O Brasil foi descoberto, blá, 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 blá. Tá vendo? Eu estou falando um texto aqui, só que escrever, aí pensar, poxa, eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Ah, eu repeti essa palavra. Não, peraí, eu vou colocar uma outra palavra, né? Para não ficar 5 vezes a mesma palavra igual. Então, tá vendo? Então, escrever matemática é o que a gente está fazendo aqui. A gente estava escrevendo e resolvendo a equação seguindo os passos que estavam sendo colocados aqui. Você acha que você consegue repetir isso que a gente fez na 74? Acho que sim. Beleza, então faz. Faz aí a 74, então. A 74, 75, que é praticamente a mesma ideia. Vou dar mais uns minutinhos e aí a gente já resolve a 74 com outra pessoa resolvendo, tá bom? Uma coisa que o pessoal tem que ficar atento é que a aula vai até meio-dia. Tem muita gente que entra na aula, diz um oi ali, percebeu que eu fiz a chamada, mas não sabe se eu vou fazer a chamada de novo ou não. Estão. É, então, assim, vocês acham que eu não tô vendo quem tá saindo aí o tempo todo, mas eu tô aqui de olho. Eu tive que desligar porque meu gato estava subindo na minha TV, mas vou ligar a câmera. Bem,
Vamos lá, então. Vamos aproveitar aí que o Kian está esperto aí. Quer fazer a próxima ali, Kian? Fazer essa ali do videogame? 74? É, a 74. Pode ser? Pode ser 75? Tá, pode É que a ser 70 eu estou meio confuso com o resultado. Eu não Tá, sei se então tá. vamos lá. Então, uma outra pessoa para fazer a 74 que esteja mais firme. Essa eu consegui fazer, eu quero fazer. Fala, Maquinha. Eu quero tentar fazer. Perfeito, gosto disso. Vamos lá, Tá, vamos ler para mim a questão. Primeira coisa é ler a questão. Vai, lê a 74 pra gente. Em uma partida de videogame, Juliana conseguiu 160 pontos em 3 rodadas. Na Certo? segunda rodada, ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira rodada. Na terceira rodada, ela fez o dobro de pontos feito na segunda rodada. Quantos pontos Juliana fez em cada rodada? Essa daqui é um problema complicado, tem várias vezes rodada ali, a gente acaba se confundindo, tá? Então realmente meio chatinho na hora de montar a equação que a gente tem aqui para conseguir esse problema. Mas não é tão difícil assim. Fala. O que eu pensei foi assim, ó, é 160. Tá. 160 eu vou conseguir dividir por 3. Não dá exato, mas dá para dividir de vários jeitos diferentes, beleza. Sim. Daí, isso, são 160 pontos em 3 rodadas. Então, é só dividir os 160 por 3. Certo? Não é? Não. É porque aqui, ó, vão ter pontos diferentes em cada uma das rodadas, tá? A gente precisa anotar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer ali, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali com a Helena, tá? Deixa eu só abrir o nosso quadrinho aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu sei quantos pontos tem, deixa eu colocar aqui, deixa eu anotar primeiro aqui, ó. A gente sabe que tem um total de 160 pontos, então eu vou anotar aqui, ó, total 160 pontos. 160 pontos, tá? Isso é o que a gente sabe. Aí, uma outra informação que a gente tem é, tem 3 rodadas. Tem 3 rodadas. 3 rodadas. E com certeza ali, ó, todas as rodadas não tem pontos iguais, tá? Porque ele deixa meio que isso aparecendo. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo aqui, ó. Ele fala que, ó, na segunda rodada fez 20 a menos do que na primeira, tá? Então a gente tem a primeira, aí tem a segunda que tem 20 a menos e depois tem uma terceira que é o dobro do que fez na segunda. Aí, então assim, ó, a gente tem que escolher em qual que a gente vai se referenciar, no sentido de que, olha, eu vou dizer que a primeira rodada é X, aí a segunda eu vou trabalhar em cima da primeira, e depois a terceira eu também vou trabalhar em cima da primeira. Então a dificuldade tá pra gente de como que eu vou anotar isso. Assim, ó, eu faria o seguinte, eu chamaria que a primeira rodada era X. Então, na primeira rodada eu fiz X pontos, tá? Então vamos anotar aqui, ó, primeira rodada, X pontos. primeira rodada, X pontos. Aí a gente vai continuar lendo o que aparece ali no problema. Olha só. Aí ele falou o seguinte, ó, na segunda rodada, ele fez 20 a menos do que na primeira. Como é que eu escrevo isso na forma de equação, ô Maquin? Tá, é X X menos menos 20. Exatamente. Então, ó, X menos 20 pontos. Então, é isso que eu fiz na segunda rodada. E aí, na terceira rodada, ele faz o quê? Vamos continuar lendo ali, ó. Ele fala, ó, na terceira rodada, ele fez o dobro de pontos do que na segunda. Como é que eu faço o dobro de alguma coisa, Maquin? Vezes 2. Vezes 2, exatamente. Então, ó, a nossa terceira rodada vai ser o seguinte, a expressão que era o quantos pontos que foi na segunda rodada, vezes 2. Tá vendo? Ah, mas isso ficou muito complicado, professor. Olha, não ficou tão complicado, não. Quer ver? Olha só o que eu vou fazer. E também tem outra informação. Se eu somar a primeira rodada com a segunda rodada com a terceira rodada, tem que dar os 160 pontos. Então, eu vou fazer isso lá, ó. X, que foi a nossa primeira rodada, mais X menos 20, que foi a segunda. E na terceira rodada foi 2 vezes o X menos o 20, igual a 160. E se vocês olharem, ó, esse tipo de equação já apareceu para a gente lá para resolver no meio dos exercícios. O que eu tenho que fazer? Aqui eu vou aplicar a distributiva e depois a gente vai resolvendo, vai juntando os x, vai juntando os valores e resolvendo a equação. Olha só,
como está acabando a nossa aula, tá vendo? A gente está terminando aqui, ó, falta 1 minutinho para terminar. Eu vou pausar aqui essa explicação. Eu vou deixar aqui com esse sinalzinho aqui para saber que a gente parou aqui e que a gente está resolvendo o exercício 74. Eu vou colocar aqui 74. Na próxima, 75 é mesmo. Tá, e aí na próxima aula eu vou lembrar, aí o Kian me lembra lá que o 75 é dele. Então aqui, ó, exercício 72 da página 132, tá? Então tá aqui, ó, tá anotado. Na próxima aula a gente continua desse ponto aqui, antes inclusive da gente corrigir a nossa tarefa, nossa lista de exercício lá. Então aí a gente volta para isso aqui e termina a nossa correção, tá? Então fiquem atentos aí para a próxima aula, e quem não fez as atividades vai ter uma segunda chamada que já está sendo programada, tá bom? Tchau, tchau para vocês aí, uma boa semana e até semana que vem. Falou, Jonathan. Tchau, tchau. Falou, Jonathan. Tchau.